Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar, show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do olho do furacão. Minha gente, vai entrando, esmagando nesse like, senhoras e senhores. Tudo pelo poder. Jair Bolsonaro está esticando a corda, arrebentando até e colocando todo mundo aí alvoroçado no Brasil. Militares bolsonaristas comemoram o decreto de Bolsonaro, enquanto que a oposição procura o modo de solucionar esta pendenga. Bolsonaro esticou a corda, confrontando o Supremo Tribunal Federal, que está com ele, não é? A última palavra sobre a Constituição. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, vai arrebentando a boca do sapato. Estamos ao vivo para todo o Brasil, que fala a verdade. Doa em quem doer, direto do olho do furacão, minha gente. Vai aí arrebentando a boca do sapato. Vamos às notícias. Olha, perdão dado por Bolsonaro é inédito desde a redemocratização do Brasil. A graça concedida para extinguir punibilidade de Daniel Silveira não tem registro desde 1985, quando a ditadura militar terminou. Então, o que o Bolsonaro acabou de fazer não foi um indulto, foi uma graça concedida. É um artifício que está na Constituição, que o presidente pode conceder o perdão penal para alguém. Imagine se fosse Dilma. Eu até fiz aqui um vídeo pela manhã, eu recortei de ontem, sobre essa situação inusitada. O Daniel Silveira foi condenado no Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1. Ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou a condenação dele, inclusive com o voto do André Mendonça, ministro colocado pelo Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma forma de autoritarismo. Jair Bolsonaro acha que pode fazer tudo e com a bênção dos pastores. Na verdade, o Bolsonaro está mobilizando a turma dele, está mobilizando as pessoas, porque o objetivo de Bolsonaro não é essa situação aqui. O objetivo do Bolsonaro são as eleições. Ele dá esta graça, este indulto, com medo de que no ano que vem não tenha indulto para os filhos dele, não tenha indulto para ele. Porque se ano que vem ele não é mais presidente e os filhos dele estão sem o amparo presidencial, a pergunta é: quem vai indultar? Quem é que vai conceder perdão a Carlos Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro ou ao Eduardo Bolsonaro? Quem? Então, ele não pensa na sociedade brasileira. O que o Bolsonaro quer é ver tanque na rua, luta armada, sangue, morte. Para ele, o importante é fazer de tudo para se segurar no poder. Então, ele inventa briga, confusão e quer um golpe militar. Ele quer dar um golpe, ele quer tanque na rua. Agora, uma coisa a gente tem que observar. O Bolsonaro nunca age em favor da coletividade. O Bolsonaro não age em favor da sociedade. Ou ele age em favor dos seus aliados ou a favor dos filhos. Nunca é para a população. Nunca ele age, nunca ele faz isso para a população. Ele, por exemplo, ele não grita com os acionistas da Petrobras. Ele nunca fez isso. Ele não deu uma canetada para baixar o preço da gasolina e dos combustíveis. O que ele faz é enganar os seus apoiadores, dizendo que vai trocar o presidente da Petrobras, como se isso fosse mudar alguma coisa. Não muda nada. O que mudaria é que, se Bolsonaro quisesse, ele banisse a tal da PPI, que é a paridade de preço internacional. E essa paridade de preço é que faz com que você pague o combustível, o diesel, a gasolina, muito mais cara. Então, se o Bolsonaro agisse como agiu agora no caso de Daniel Silveira, livrando um cúmplice de crimes, e agisse a favor da população, ele baixaria o valor do gás, ele reduziria o valor da gasolina e o valor também do óleo diesel. Mas não faz isso, porque o problema dele não está para o povo.
Tanto é que vocês lembram aqui a entrevista do ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, que disse em entrevista lá no Roda Viva que quando o Bolsonaro falava para ele sobre o preço, ele não dizia, olha, é para o povo pagar menos. Ele dizia, ó, se vocês derem um aumento agora, vai me ferrar, eu vou cair na popularidade, cair em popularidade. Pode ser que eu não me reeleja, ou seja, só pensa nele e nos filhos dele. Ele não faz uma atitude que seja uma atitude de bondade, de coletividade, para beneficiar o povo. Tudo que ele faz é para beneficiar os aliados dele, que são cúmplices dele, ou os filhos dele. Então, o medo dele nesse momento é que ano que vem não tenha graça e não tenha indulto para os filhos. É isso. Não faz nada pela coletividade e tudo que faz é somente por interesses próprios, se segurando no poder até quando der. Daniel Silveira, na realidade, ameaçou a vida de pessoas. Não importa se essas pessoas são ministros do Supremo, ou se sou eu, um jornalista, um comunicador, ou seja lá quem for. As ameaças dele foram duras, cruéis, palavras chulas, coisas assim horripilantes. E não só isso. Usou do cargo como parlamentar. Ele não era qualquer pessoa. Ele usou o cargo de deputado federal para instigar o Exército contra as forças democráticas. E o artigo 5º da Constituição, inciso 44, diz: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E quem é que dá a última palavra sobre a Constituição? Não é Bolsonaro, é o Supremo Tribunal Federal. E está na Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Embora a gente possa não concordar com o Supremo, o que diz a Constituição, às vezes a gente pode não concordar, mas o que diz a Constituição é isso. Ele é guardião, inclusive pode julgar atos de senadores, deputados e presidente da República. Imagine se não tivesse um tribunal que pudesse julgar e punir a atitude de senador, de deputado e de presidente. Esses camaradas iam fazer o que bem desce na telha. E eu lembro das palavras da atriz Fernanda Montenegro, que disse o seguinte: se o Bolsonaro pudesse, ele colocava no paredão seus opositores e metralhava. O que o Bolsonaro quer isso? Então ele quer incentivar as pessoas a acharem que ele é uma vítima e que o Supremo Tribunal Federal não deixa trabalhar. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que fizeram para o Osmar Terra lá na CPI, que foi a seguinte: quais das medidas o Bolsonaro não conseguiu ajudar a população porque o Supremo Tribunal Federal impediu? Qual foi dos agrados para a população ou de qualquer benefício que tenha feito que o Supremo Tribunal Federal impediu? O que o Bolsonaro quis fazer de tão bom para a população que o Supremo impediu? É uma pergunta que você deve fazer para qualquer bolsonarista. O que foi que o Supremo Tribunal Federal impediu o Bolsonaro de fazer? Na realidade, o Supremo Tribunal Federal representa para o Bolsonaro, na visão dele e dos filhos dele, a cadeia no fim do túnel. É isso que eles estão pensando. Então, essa situação aí de jogar a gadaiada, as pessoas que o seguem contra as instituições e contra a corte, é projeto dele. Sempre foi. Bolsonaro é um filhote de ditador. E veja, nós estamos vivendo no Brasil ainda, para maior vergonha nossa, é que alguns pastores, não são todos, graças a Deus, alguns pastores que estão atrelados a essa política dentro, a essa religião da prosperidade, da teologia da prosperidade, que é o dinheiro, é o Deus Mamon, estão apoiando o Bolsonaro a todo custo, são capazes de passar por cima de qualquer coisa. Eu imagino que o seu Silas Malafaia, o seu Edir Macedo ou o seu Marco Feliciano pegassem o vídeo do Daniel Silveira, das quais ele ameaça as pessoas, inclusive com bala, com arma, ameaça as filhas de um dos ministros, ameaça dar porrada no meio da rua em um dos ministros do Supremo, um idoso já. Agora, imagine eles colocassem isso para passar na igreja deles. E aí, no final, eles gritassem aleluia, com tudo o que ele falou, com as palavras mais chulas e mais cruéis. E ainda por cima, o filho de Jair Bolsonaro, no maior descaramento, comparar o Daniel Silveira a Jesus Cristo. É o fim da picada. Aí o seu Malafaia, todo delirante,
ainda vem, grava vídeos dizendo: olha, temos um presidente muito macho, como se estivesse em jogo a virilidade do Bolsonaro, o órgão sexual do Bolsonaro. E é um desrespeito à igreja evangélica que o Malafaia fala como se ele fosse o chefe de toda a igreja evangélica. O Malafaia manda lá na igreja dele. Na minha ele não manda, nas igrejas evangélicas ele não manda. Ele não tem poder para comandar a igreja evangélica nenhuma. Quando ele fala dos seus próprios interesses e da sua igreja, talvez, mas não da igreja evangélica como um todo. Nos livra dessa. Erra a gente que somos evangélicos, mas não estamos torcendo por essa barbárie, por essa aventura golpista. O que o Brasil precisa é de melhores salários. O que o Brasil está precisando é de uma saúde que funcione. O que o Brasil precisa é de educação. O que o brasileiro está precisando é de emprego, preços baixos, comida na mesa. É disso e não de gritaria de pastor que está ali apoiando pastores que pedem propina, inclusive em ouro, pastores que sobem ao altar de Jesus e ao invés de exaltar o nome de Deus, exaltam o próprio diabo e transformam a igreja numa mercadoria tamanha. Então, toda a minha indignação a esses pastores que utilizam a palavra de Deus para tentar enganar o evangélico. O evangélico, nesse momento, deve estar estarrecido. Daniel Silveira não é comparável a Jesus, não tem nada a ver com Jesus, e tudo que Jesus explica é totalmente contrário ao que o Bolsonaro e esses pastores fraudulentos explicam. E o que o Bolsonaro quer? O que o Bolsonaro quer é briga, é confusão, é fazer alarde, é fazer com que lá no final a turma dele, que é dada à violência, e muita gente sabe disso, não é? Dado à violência, dado ao racismo, ao preconceito, à intolerância, tudo aquilo que Jesus combatia, o povo do Bolsonaro exalta. E olha, esses pastores que hoje estão gravando vídeo exaltando o Bolsonaro como se fosse um Deus, exaltando o Bolsonaro como se fosse maior que Jesus, um dia eles vão se arrepender. Aqui se faz, aqui se paga. Escuta, porque a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus estará contra vocês, falsos profetas, que dizem isto e aquilo quando Deus não falou nada com vocês. Vocês nunca falaram com Deus. Deus jamais falaria por intermédio de gente tão inescrupulosa, tão ridícula e tão inconsequente. Nós estamos vivendo uma espécie de barbárie, que se a gente não se defender, coisas piores acontecerão. E hoje aconteceu lá em Porto Seguro, na Bahia. A chegada do Bolsonaro foi ali marcada por protestos dos indígenas que estavam ali. Hoje comemoramos 522 anos do Brasil e a República Brasileira, aliás, do Brasil independente. Vamos ver ali algumas imagens desse movimento. Vamos ver. Um dos momentos que marcaram esse protesto lá em Porto Seguro, na Bahia, foi o momento quando a Polícia Rodoviária Federal tentou impedir os indígenas de protestarem no lugar onde o Bolsonaro iria passar, mas dizendo que poderiam ficar os apoiadores, os bolsonaristas. Veja, olha só, eles que estavam protestando não podiam ficar ali, os indígenas, só os bolsonaristas. Aí os indígenas se revoltaram e disseram, não, nós vamos ficar aqui, vamos manter aqui. Veja essas imagens, vamos ver.
Essa imagem aqui é no momento que a comitiva do Bolsonaro é impedida de passar porque os indígenas tomam conta das ruas, tá? Agora sim eu vou colocar a imagem daquele momento que eu falei para vocês da incidente com a Polícia Rodoviária Federal, que estava protegendo os bolsonaristas e instigando os indígenas. Agora fica com conversa. Não vai não. Então nós vamos ficar aqui. Vocês vão sair daí agora. Nós vamos ficar aqui, ó. Vem pra cá. Você vai atirar? Você vai atirar? Cadê a identificação, irmão? Não tem identificação, não tem identificação. Não tem identificação. Este policial da Polícia Rodoviária Federal, que vocês veem aí, ele aparece sem identificação e parece ser o mais aguerrido bolsonarista, né? O outro até diz para ele, ó, fica para lá, não vem, mas ele quer... Está aqui parado, está parado. Cadê a identificação do senhor? Cadê? O Brasil está passando por um momento muito instável, muito frágil da sua democracia. Se a gente não abrir os nossos olhos, vamos entrar numa era muito sangrenta no Brasil. Olha, gente, ao perdoar cúmplice de crimes, Bolsonaro ensaia assumir os três poderes. Aí os analistas estão dizendo que o que o Bolsonaro quer, no final de tudo, é um golpe militar. Está doido para... Essa artimanha que ele está fazendo, essa armação toda, é inclusive para chamar atenção ao seu movimento, às pessoas que o apoiam, que acham que ele é uma espécie de messias, etc., e que pode continuar no poder ao bel prazer. Então ele ensaia do tipo, ó, vamos mobilizar todo mundo, porque caso eu perca e seja uma diferença, então vou fazer, uma pouca diferença, eu vou fazer um estardalhaço, colocar a gente na rua e fazer de tudo. Bolsonaro, eu já tinha avisado isso há muito tempo, foi um erro brasileiro ter colocado este homem, inclusive, a ser candidato. Ele tem a mesma estirpe de Mussolini e Adolfo Hitler. Gente desse tipo, quando entra no poder e prova do poder, nunca mais quer sair. Só sai, não é, por graves guerras e coisas assim horríveis. Aliás, o Bolsonaro também quer anistiar Jefferson Stark e o Alan dos Santos. Eita, Deus. É o bolsonarismo todo, né? Agora, o que o Bolsonaro quer mais esconder com isso é o roubo que está acontecendo dentro do seu governo. Novo escândalo. Tribunal de Contas da União identifica 146 milhões para kits de robótica e área técnica sugere suspender repasses. Lembra que a gente tinha falado aqui no Critica Brasil sobre 36 milhões de reais que foram usados para comprar o tal de kit robótica para as terras do seu Arthur Lira, pela empresa de amigo de Arthur Lira e também nas terras lá do seu Ciro Nogueira. Vocês lembram disso que a gente falou do kit robótica? Já tinha vários escândalos. O kit robótica comprou cada kit esses que vão ser utilizados, podem ser utilizados por alunos em escolas onde tenha computador e internet, que valiam em torno de R$ 2.280. Eles foram comprados pelo governo de Bolsonaro a R$ 14 mil. Veja, uma diferença de mais de 400% no valor. É um superfaturamento, um roubo na cara dura, corrupção esta que está sendo continuada. O ministro Milton Ribeiro era apenas um capacho do Bolsonaro. Quem comandava todo o elo de corrupção, pelo que a gente está vendo, é o próprio Bolsonaro, que deixa o Arthur Lira, de um lado, emplacar os seus amigos para vender no superfaturamento que custa R$ 2 mil a R$ 14 mil, um rombo agora de 146 milhões de reais.
Fora aquela compra de 36 milhões de reais que já foram feitas. Agora estão empenhados 146 milhões de reais novamente para a mesma compra, para o mesmo kit, com a mesma empresa, inclusive para municípios que já foram agraciados. Veja que impactante. E o Bolsonaro leva a gadaiada no papo. Aí leva os seus apoiadores a dizer, olha isso, olhem para isso, olhem para isso, olha o Supremo, olha o Daniel Silveira. E aí ninguém olha para a corrupção, ninguém olha para preço baixo. Aí todo mundo fica aplaudindo o Bolsonaro pelos gritos que dá. Presidente não é feito, não é escolhido e não é colocado no cargo para ficar gritando, para ficar brigando, para ficar instigando, para ficar colocando ódio nas pessoas. Um presidente da República deve trabalhar para o bom desempenho da economia, para o emprego para a população, para a moradia para a população, para escolas dignas para as pessoas, para quando eles cheguem no posto de saúde, eles não esperem tanto e tenha médico, tenha remédio, tenha atendimento cirúrgico. É para isso que um presidente é colocado, para colocar preço, comida na mesa do trabalhador, para que o aposentado tenha um salário digno, para que as pessoas tenham esse salário digno. Um presidente da República não é colocado para você admirar, para você bater palma. Eles não são artistas, eles são empregados da sociedade e devem ser mantidos assim. O problema do Brasil é que trata funcionário público como se fosse popstar, como se a gente estivesse devendo favor para ele. Gente, olha o que vocês estão fazendo. Presidente da República tem que dar emprego para a população, salário digno para a população, tem que controlar a inflação. Nós temos a maior inflação em 28 anos. Você está contente com esse preço que você está pagando no supermercado? Quando você entra no supermercado, isso é culpa do governo Bolsonaro, não é culpa de outras pessoas. Essa inflação altíssima é culpa dele. Esse roubo que está acontecendo é culpa dele. Porque o Milton Ribeiro saiu e disse, foi o Bolsonaro que me disse para eu receber os pastores e assim agir. E aí vocês acham que o Bolsonaro é limpo? O Bolsonaro está fazendo essa guerra toda, não é por tua causa. Ele não está fazendo uma guerra para baixar os preços. Ele não está fazendo uma guerra para baixar o preço dos combustíveis. Ele não está fazendo uma guerra para dar mais emprego para a população. Ele não está fazendo uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal para enviar mais verba para médicos, para enfermeiros, para você ser atendido numa escola, numa creche, não. A guerra que ele está fazendo é para defender um cúmplice de crime. A guerra que ele está fazendo é por alguém que, nas palavras mais imundas, mais fuleiras e chulas, ameaçou dar porrada, matar e acabar com certas pessoas. É isso. Aí os pastores estão aplaudindo esse tipo. Coloca, pastor Malafaia, coloca o vídeo do Daniel Silveira todo dentro da tua igreja e pede para a tua igreja assistir junta e ver se eles não criam vergonha na cara. E ver se eles aplaudem isso. Vocês estão levando Satanás para o altar de Jesus e aplaudindo. Coloca o vídeo do Daniel Silveira para crianças, para mãe de crianças, para o crente, para o evangélico ver. E tenta fazer com que eles aplaudam isso. Evangélico, crente no Senhor, que é acostumado a ler a Bíblia e que tem a fé em Jesus, não se deixará ser enganado neste momento. A Bíblia diz que no final do tempo, pastores seriam utilizados. O próprio diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Cuidado. O que o Bolsonaro está fazendo é matando 2 coelhos numa cajadada só. Primeiro, ele encobre todos os roubos que estão acontecendo no governo dele. Ninguém fala disso, só do Supremo Tribunal Federal, como se fosse a causa da incompetência dele. E segundo, o que o Bolsonaro faz é abrir caminho para uma distensão, para uma ruptura institucional. Já vivemos 21 anos de atraso, de tortura e de arrombamento de propriedade privada. Cuidado. Uma hora vocês aplaudem um caos, noutra hora estarão chorando por conta disso. Olha o que aconteceu na Alemanha, olha o que aconteceu na Itália, olha o que aconteceu na Espanha, no Chile e na Argentina. Cuidado, minha gente. O negócio é sério. Oremos a Deus para que nos proteja das garras deste inimigo. Bolsonaro, a meu ver, está possuído por Satanás há muito tempo. E os pastores que aplaudem ele são seus seguidores. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã. Amanhã,
às 4h, às 4h30, nós temos aqui uma palestra falando de Deus para você. Tchau, minha gente. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, gente.